Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso Linhas Cruzadas, o programa onde as discussões sobre o transporte rodoviário do Brasil não ficam em cima do muro. Hoje, vamos colocar um tema quente na mesa: sustentabilidade. O transporte rodoviário no Brasil, um dos maiores causadores de emissões de gases do efeito estufa, pode de fato reduzir suas emissões? E como ele está lidando com isso? Vamos falar sobre alternativas de combustíveis, eficiência energética dos veículos e se a indústria está realmente comprometida com o futuro do planeta ou apenas fazendo marketing. O setor rodoviário brasileiro é responsável por uma grande parte das emissões de CO2. Isso ninguém tem dúvida, especialmente devido ao alto custo de diesel. Mas até que ponto as promessas de sustentabilidade são apenas uma espécie de lavagem verde para as empresas continuarem lucrando enquanto destroem o meio ambiente? O Brasil já possui experiências com biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel. Mas será que essas alternativas são realmente sustentáveis? Estamos trocando um mal por outro? É de se pensar. O uso de biocombustíveis, por exemplo, está bem longe de ser uma solução mágica. Eles exigem grandes áreas de cultivo, o que acaba impactando no uso de terra para a alimentação da população. Então, até que ponto estamos realmente ganhando com isso? No fim das contas, precisamos buscar alternativas com relação ao diesel. Temos, por exemplo, o CNG, gás natural liquefeito, que muitos apontam como alternativa ao diesel. Ele é mesmo mais limpo que o diesel ou é só uma transição temporária? Temos também outras derivações, como o GNV, gás natural veicular, tradicional e já usado há muito tempo em muitos veículos automotores em nosso país. Temos também o hidrogênio e o híbrido, que pode ser uma solução misturando vários tipos de combustíveis: elétrico com diesel, elétrico com hidrogênio, elétrico com GNV, GNV com hidrogênio e por aí vai. São muitas combinações. As grandes empresas estão de fato comprometidas em investir em combustíveis alternativos ou preferem fazer publicidade de suas iniciativas verdes, enquanto continuam operando suas frotas movidas com veículos diesel? Já o governo está fazendo o seu papel, incentivando o uso de combustíveis mais limpos? Ou é uma questão de maquiagem, para mostrar um serviço sem um real comprometimento? E você, que está me assistindo, o que acha? Já percebeu alguma mudança no transporte rodoviário e urbano quanto à sustentabilidade? Ou estamos vendo apenas mais promessas vazias? Envie a sua mensagem. Você acredita que o transporte rodoviário está apenas seguindo uma moda? Ou realmente é um movimento para reduzir as emissões de forma séria? Quando falamos de eficiência energética, a primeira questão é: as frotas estão sendo realmente modernizadas? O que as empresas realmente estão fazendo para otimizar o consumo de combustível, além de mudar apenas a propaganda? O que dizer dos novos ônibus elétricos? A solução está no modelo de veículos elétricos? Ou estamos apenas criando mais um nicho de mercado que é insustentável em longo prazo? Não vamos mentir por aqui. De fato, segundo especialistas, veículos movidos 100% com eletricidade são de fato os coletivos do futuro. Porém, há de se pensar: após o fim da vida útil desses ônibus, sei lá, depois de 15, 20 anos de operação, qual será o destino deles? O que será feito com as baterias? Horas. Não pode haver um descarte irregular, até porque, se houver o descarte irregular, ocorre consequentemente a poluição. E aí, troca elas por elas. Do que adianta um veículo rodar 20 anos sem poluir nada, e quando ele é desativado, ele é abandonado, a bateria de lítio fica lá, e acaba ocorrendo a poluição do solo do mesmo jeito. Um veículo diesel rodando 15, 20 anos polui enquanto roda. Porém, se ele for baixado, tirado de circulação, pode virar sucata.
Não que um ônibus elétrico também não possa virar sucata, mas e a questão da bateria? É um tema a ser pensado. Porém, não podemos ser bestas. O ônibus elétrico, de fato, hoje em dia, é uma das poucas e melhores soluções que temos. Entre aspas, é barata e eficiente. Porém, é também necessário pensar sobre a infraestrutura. São Paulo, uma das principais cidades do país, tentou ter uma frota de somente veículos elétricos. Deu errado. A falta de infraestrutura fez a prefeitura voltar atrás e voltar a comprar ônibus diesel. Então, até que ponto os elétricos são bons? É necessário a gente questionar e abrir uma margem de perguntas para esse tema. Será que o Brasil está realmente preparado para receber esse tipo de veículo? Bom, outras alternativas existem. Temos aí GNV, o CNG, hidrogênio e muitas outras tecnologias. Dá para mesclar um pouco de cada. Até porque se você padroniza uma frota com somente ônibus elétricos, hipoteticamente, vamos supor, a energia elétrica cai no bairro onde a garagem da empresa fica localizada. E aí? Como que ela vai carregar os seus veículos para rodarem no dia seguinte? Se não tem energia, consequentemente, não dá para carregar os veículos. E quem sofre no fim das contas é a população, que fica sem ônibus rodando nas ruas. Por isso, é necessário pensar com muito carinho sobre essa questão de ônibus elétricos. Ademais, se você tem uma frota variada com ônibus hidrogênio, gás e etc., se os elétricos têm algum tipo de problema, você tem veículos para substituir esses outros coletivos. Você tem uma margem. Então é importante a gente ter esse tipo de pensamento. Um outro ponto a ser pensado. Olha só. E a energia que esse veículo está recebendo? De fato, o ônibus é elétrico. Não polui nada. Mas e a fonte energética dele? Se a energia que ele for carregado vir através de hidrelétricas, energia eólica e energia solar, por exemplo, pô, maravilha, fechou. Até porque são fontes limpas. Mas, suponhamos, um ônibus elétrico é carregado com energia elétrica proveniente de energias nucleares ou termoelétricas. Se for principalmente termoelétricas, acaba que polui do mesmo jeito. Não polui diretamente com o ônibus rodando, mas polui com a queima de carvão para produzir a energia que esse veículo roda. Então não adianta o veículo ser elétrico se a fonte de energia dele, lá quando ela é produzida, for poluente. É outro ponto a se pensar. Será que a falta de investimentos em novas tecnologias no Brasil é por falta de incentivo? Ou uma forma das empresas continuarem com suas práticas antiquadas para não perderem lucro? Estamos vendo inovações de verdade ou só estamos recebendo soluções superficiais, como a compra de alguns ônibus elétricos em número reduzido para parecer que a empresa é amiga do meio ambiente? Para o governo, cadê os incentivos reais para as tecnologias verdes no Brasil? Por que não há uma pressão maior para modernizar a frota de ônibus, tornando-a mais eficiente e sustentável? Hoje ficou claro que a sustentabilidade no transporte rodoviário do Brasil está muito longe de ser uma prioridade. O setor está em transição, mas sem uma pressão firme das autoridades e um compromisso genuíno das empresas. E o que vemos mais é marketing verde do que ação correta. Precisamos mais do que discursos, mais ações e menos blá blá blá. O transporte rodoviário precisa assumir a responsabilidade por seu impacto ambiental. A verdade é que o futuro da mobilidade está em jogo, e a próxima década pode ser decisiva para mudarmos esse cenário. Só um adendo. Outro ponto sobre os ônibus elétricos que deve ser pensado é sobre o carregamento. Vamos dividir aqui entre ônibus urbano e rodoviário, já para encerrar o vídeo. Lembrei de falar disso agora. Hoje, para você carregar um ônibus elétrico, o carregamento normalmente é feito dentro de uma garagem, ou seja, a garagem da empresa de ônibus. Por que não investir em soluções para o carregamento desses veículos, enquanto eles estão parados em um terminal, em uma parada de ônibus?
a chamada recarga de oportunidade, onde, por exemplo, o veículo trafega pela rua, para num ponto X, enquanto os passageiros embarcam e desembarcam, o veículo carrega um pouco, aí ele anda mais um pouco, para em outro ponto, carrega mais um pouquinho e por aí vai. Isso não garantiria a operação do veículo por mais tempo? Durante todo um dia, por exemplo? É de se pensar. No transporte rodoviário, eu penso que é necessário haver o investimento de pontos de recarga, principalmente nas rodoviárias, mas também em pontos de apoio e em pontos espalhados pela rodovia. Até porque sabemos que, por exemplo, numa viagem longa de 500, 600 quilômetros, um ônibus elétrico não daria conta. Chegaria nem na metade do caminho e a bateria já estaria descarregada. Vamos supor, o veículo sai de São Paulo e vai para o Rio de Janeiro. Nesse tempo que ele sai de São Paulo para o Rio, tem que ter pelo menos ali uns 3, 4 pontos de recarga no trajeto. Sei lá, num graal, num posto de combustível, aonde quer que seja. O veículo para, o motorista descansa, os passageiros vão no banheiro, vão comer um lanche, e enquanto isso, o veículo carrega. São soluções que não é fácil de implementar, é caro, não é barato, mas que podem ser feitas. Se o futuro realmente for verde, medidas concretas e firmes precisam ser tomadas. Encerra aqui o nosso Linhas Cruzadas. Obrigado pela companhia. Até a próxima. A gente se vê.